Existe uma repreensão de Jesus com respeito aos escribas e fariseus, ali em Mateus capítulo 23. Meu querido, Jesus, ele disse assim: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí ele discorre no assunto, dizendo que aquela cadeira de Moisés, que os fariseus estariam sentados, ela era uma cadeira, não era muito positiva, não. Mas sabe o que eu fico impressionado e eu fico curioso? Por que Jesus amou não, se referiu aos primeiros lugares na sinagoga, às primeiras cadeiras das sinagogas em que os fariseus se assentam? Por que ele comparou a cadeira de Moisés? O que tinha de especial ou de negativo em Moisés para o próprio Jesus comparar a cadeira de Moisés como algo negativo, que era uma referência direta para os fariseus? Gente, eu nunca vi uma pregação voltada a isso. É bom a gente observar que em todo o contexto que Jesus está falando desta passagem, desta situação, é no mesmo capítulo de Mateus 23 que ele fala acerca dos dízimos. Mas ali, em momento algum, Jesus está incentivando dizimar. Não se esqueça que o dízimo ainda estava em evidência, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz e nem tampouco o juízo do ano 70 tinha acontecido. Então, você tem que observar os tempos, não é? As colocações verbais. Quando Jesus falou aos fariseus: vocês dão o dízimo do endro, hortaliça, do cominho, hortaliça, e da endro, cominho e hortelã. 3 tipos de hortaliça. Na verdade, condimentos, né? E Jesus falou com eles: vocês se gabam de dar o dízimo, que era alimento, mas vocês não fazem mais importante da lei, que era a justiça, a misericórdia e a fé, ou o amor. Muitos pastores, que são cães gulosos nesse Brasil, eles querem fazer valer o dízimo usando esta passagem. Mas eles não te ensinam ali que Jesus não estava incentivando os cristãos do primeiro século a entregar dízimo. Jesus estava dando uma aula de correção para os judeus fariseus da época, que eles se gabavam de entregar o dízimo, porém, o mais importante da lei, eles não faziam, que era usar de misericórdia com as pessoas, que era usar de justiça, praticar a justiça e também a fé. Agora é interessante que a parte que nos cabe a tentar explicar é a parte em que Jesus diz: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Poxa vida, por que Moisés? Por que não Daniel? Por que não Isaías, que também viveram no tempo da lei? Por que não os profetas? Por que não outras pessoas? E por que Moisés? Na cadeira de Moisés. Tá, mas nós vamos entender quando Jesus começa a dizer que esses que gostam de ocupar as cadeiras de Moisés é os que gostam de ser notado, é os que gostam de ter a primazia das coisas, é os que gostam dos primeiros lugares,
são aqueles que gostam de ser respeitados, são aqueles que gostam, não é, de se endeusar, são aqueles que gostam que as pessoas olhem para eles e enxerguem eles como o Deus da situação. Moisés era o maior legislador da história do Velho Testamento. Como Moisés, ele foi o príncipe daquele século, que o próprio Jesus falou, como Moisés foi o príncipe daquele século, Moisés foi até chamado de Deus. Moisés, ele foi o pai, não é, daquele Aion no que diz respeito às leis. Então, quando a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que não pudessem enxergar as verdades da palavra, a referência é direto a Moisés. Não é referência a um diabo ou um Satanás. O Deus daquele século, para os judeus, era o principal legislador. Então, quando Jesus disse na cadeira de Moisés, ele quis dizer quem gosta dos primeiros lugares, quem gosta de ser notado, quem gosta de ser observado, quem gosta de ser valorizado, quem gosta de chamar atenção, quem gosta de franja nas roupas, quem gosta, não é, desse tipo de coisa, é Moisés, é os fariseus. Meu querido, se você estudar o capítulo 23 de Mateus e fazer uma análise sintático e fazer uma análise com muita responsabilidade, você vai ver que Moisés, ele não entrou, ele não deixou de entrar na terra prometida só porque feriu a rocha, não. Sabe a impressão que dá? Que Moisés era um baita de homem, não sei, talvez, quem sabe, ele era um homem prepotente. Será que Moisés ele não era arrogante? Para o próprio Jesus comparar Moisés como um fariseu? Foi Jesus que disse isso, querido. Não é eu, não. Não é irmão Cláudio Mendes. Não é os irmãos do Evangelho Eterno, não. Foi Jesus que disse: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Você está vendo essa camisinha aqui? Estou até suado, que eu estava fazendo atividade aqui em casa. E eu estou até suado. Você está vendo esse bonezinho feio aqui? Mas você sabia que mesmo aqui em casa, quando eu estou lavando uma vasilha, que eu gosto de lavar louça, quando eu estou em casa, eu adoro lavar louça. Eu ponho roupa na máquina para lavar, eu limpo os ventiladores, eu gosto de ajeitar a cama, eu limpo minha cozinha, eu limpo a minha área. Alguém pode perguntar, mas é a sua esposa? Minha esposa, ela administra o almoxarifado da cidade. Ela bate ponto 4 horas da manhã e ela só volta para casa 6 e meia da tarde. E ainda tem um segundo emprego dela. E eu, aqui, ainda tenho atividade. Nós tomamos conta de um prédio, que a minha cidade aqui é litoral, a cidade que tem muito veronista. A gente toma conta de um prédio com 8 apartamentos. A gente toma conta de uma casa de veranista, tá? Então, ela tem um trabalho dela, 2 empregos, mas a gente ainda tem mais 2 atividades, além do emprego dela. Eu, meu querido, quando eu estou em casa, eu gosto de trabalhar, meu trabalho secular, eu nunca falei sobre isso, e nem preciso. Meu filho,
não é? O meu filho do meio, ele mora comigo, ele trabalha embarcado, é 14, 14, 14 na plataforma e 14 em casa, mas quando meu filho chega em casa, ele nunca fica 14 dias em casa. Sabe o que ele faz? Ele é ex-funcionário de um supermercado, açougueiro, muito profissional, e toda vez que ele chega em casa, o dono do supermercado, da rede de supermercado, já liga para ele fazer bico, porque ele é um açougueiro muito bom, graças a Deus. Fez vários cursos para isso, por isso ele está na plataforma. Ele hoje é um menino que tem aí umas 5 ou 6 profissões, não é? Catalogadas na carteira dele, muitos diplomas, certificados, né? O menino vai fazer 30 anos, solteiro, pai de um filho, mas eu vou falar uma coisa para você, tá? Para quem acha que nós, do Evangelho Eterno, não temos nada para fazer, é aí que você se engana. O tempo que nós temos aqui para gravar vídeo é nós que fazemos o tempo. Você acha que a gente fica de perna para cima, procurando gravar vídeo direto? Para quem é aposentado, igual o irmão Cláudio Mendes deixa isso bem claro nos vídeos dele, eu agradeço a Deus pela vida do irmão Cláudio Mendes. Quem dera, queridos, ele é abençoado. O irmão Cláudio Mendes, do canal Limpo Evangelho Eterno, ele é incansável. Então, nós não podemos nem um pouco ser comparado com esses cães gulosos, esses fariseus que aí está. Então, as nossas atividades é assim. Se você acha, queridos, eu vou falar uma coisa aqui muito importante. Já que eu estou no assunto, preste atenção. Esses crentes que gostam de levar dinheiro e depositar aos pés do pastor, aos pés do seu líder religioso, eles deveriam fazer uma coisa. Por que todo mês eles não pegam a 10ª parte do seu salário? Porque muita gente acredita que dízimo é dinheiro, porque o sistema convenceu as pessoas a isso. Mas é mentira, não existe dízimo em dinheiro na Bíblia, e nem dízimo é válido. Aquele tipo de dízimo, que era alimento, não é válido para a igreja de hoje. O que é válido para a igreja de hoje é aquilo que a Bíblia diz, que você contribui com aquilo que o seu coração, né, for favorável. Mas não é contribuir para o pastor e nem para o ministério, não. É você ajudar o seu semelhante. Contribuir é você depositar o que você pode na vida do outro. Não é você enriquecer, pastor, não. Não. Então por que as pessoas não botam na cabeça que o melhor culto e o melhor adoração que existe, ela é feita na vida do outro? Ela não é feita dentro de uma congregação neopentecostal, é dentro de uma entidade religiosa, não é feito dentro de uma denominação. Jesus ensinou que o verdadeiro culto ele é oferecido na vida do outro. Aí você diz assim, irmão Alberto, mas onde que está escrito? Porque Jesus falou que aquele que quer fazer o bem para o seu irmão, faça. Jesus disse que quando eu amo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, é aí que mora o segredo da coisa. Jesus falou que quando a gente faz isso, aí a gente tem certeza, né, de que a gente está fazendo, a gente está praticando justiça, misericórdia e fé. Então, queridos, o próprio Jesus ensinou que o verdadeiro culto ele é oferecido na vida do outro. Aí você fala assim, mas como que eu vou ajudar? Como, querido? Olha ao seu lado, olha ao seu redor e veja quantas pessoas que têm mais necessidade do que a gente. Aí você acha que você depositando R$ 1.000 no pé do pastor, ou na sua congregação que você está lá, que você chama de igreja, o pastor vai tirar 500 para ajudar as pessoas necessitadas e 500 ele vai guardar? De 1.000. Se ele tirar 100 para ajudar alguém, é muito. 900 ele vai ficar para ele.
Querido, aprenda uma coisa. Para quem que o pastor vai prestar conta desse R$ 1.000 que você entrega de dízimo? Para quem que você acha que o pastor vai prestar conta de R$ 500 que você entrega de dízimo? De 130, botar um salário mínimo, de 140, que subiu um pouquinho o salário mínimo. Queridos, vou falar uma coisa para você. Você quer continuar pagando para ver o que vai acontecer com você, comigo, se eu não fizer de acordo com a palavra de Deus? Eu vou falar uma coisa para você. Você já estudou o capítulo 8 de Romanos? Romanos não, o capítulo 8 de Hebreus todinho. Se você não estudou, leia aos poucos, devagar, todo o capítulo 8 de Hebreus. Tem uma parte lá que você vai encontrar assim, ó. Todo aquele que é filho de Deus faz a vontade de Deus, mas não é todos que têm o Espírito de Deus. Preste atenção. Se não é todo mundo que tem o Espírito de Deus, o que vai acontecer então quando o corpo ele se desfizer aqui nessa terra? Lembre-se que Jesus falou a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falou a igreja dele, não é do pastor X e nem Y, não. Eu edificarei a minha igreja e as portas da sepultura, que é no original, eu não estou falando aqui sobre traduções, não é? Que foram traduzidas inferno para manipular você. No original, as portas da sepultura não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Então quer dizer que existe um tipo de igreja ou um tipo de grupo de povo que as portas da sepultura vai prevalecer. Você já parou para pensar nisso? A sepultura, ela não vence, ela não prevalece, ela não tem sucesso na vida da pessoa que é a igreja de Deus. Então, o que Apolo ele quis dizer com Hebreus 8? Que não é todo mundo que diz que tem o Espírito de Deus que tem esse Espírito de Deus. Eu vou te responder. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7. Quando a nossa vida aqui termina, o pó, essa carne, essa matéria, esse corpo perecível, ele volta para o pó. Esse corpo aqui, ó. Porque a pátria dele é a terra. E agora, o espírito? Ele volta para Deus. E se esse corpo que morreu não tem o Espírito de Deus? Você já parou para pensar o que é morte eterna? Dá para você entender por que Jesus ele foi muito duro com os fariseus? Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Aí surge no Brasil e no mundo uma letra de uma música que é um desabafo. Ali, talvez ela não fez uma canção, a cantora Aimee, ela não fez uma canção de adoração a Deus. Talvez foi mais um desabafo. Evangelho de Fariseus. Aí, quando você estuda capítulo 23 de Mateus, você vai entender o que é o Evangelho dos Fariseus. É esse evangelho que está aí, ó, mesclado com a política, mesclado com a religião, mesclado com situação monetária. Esse evangelho que está aí, chamado Evangelho de Fariseus, aonde os líderes religiosos é que quer chamar a atenção e você tem que colocar toda a sua atenção neles. Quando você estuda Mateus 23, aí você vai entender o que Jesus quis dizer. Você me promete estudar o capítulo 23 de Mateus e guardar e procurar entender? Promete? Eu sei que você do Evangelho Eterno, você promete e vai cumprir. Aí você vai entender por que
que quem ainda está frequentando uma denominação, frequentando, ouvindo, engolindo um evangelho de fariseus, ele tem que abandonar isso. Por quê? Porque ele só faz mal. Ele faz mal. Isso é um câncer. Isso só te faz mal a sua espiritualidade, a sua convivência com Deus. O evangelho de fariseu, ele é tão ruim, ele é tão nocivo à nossa saúde espiritual que ele nos cega, ele não faz as pessoas enxergar o verdadeiro propósito de Deus para com o povo dele. Preste atenção. No Éden, após o pecado, a desobediência, a transgressão de Adão e Eva, Deus expulsou eles lá do jardim. Não foi jardim mas foi um jardim que estava no Éden. Deus criou um jardim no Éden. Deus não criou o jardim do Éden. Após a expulsão, pelo menos a passagem registra que Deus coloca ali os dois querubins, né, no caminho para eles não voltarem. Não é? Não foi assim? Aí você já observou Apocalipse 22 e 14? Compare a expulsão do Éden, de Adão e Eva, do Éden, e depois você vai em Apocalipse 22 e 14. Você viu que o caminho que Deus fechou lá, antes de terminar o Apocalipse, Deus abre de novo? Só que agora é no sentido espiritual, lá foi no sentido literal. Pelo menos eu acredito que foi. Mas em Apocalipse é espiritual. Assim como as coisas no Apocalipse tem coisas literais, que aconteceu, o juízo aconteceu, mas tem figuras de linguagem. Tem coisas ali que são o quê? Simbólicas, não é? Que são realmente coisas que você não pode interpretar ao pé da letra. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: simbólica, não é? Literal e figurativa. Você nunca deve entender a Bíblia só literal, nem só figurativa e nem só simbólica. Então aí é que exige a inteligência da parte de Deus para você compreender. Meu querido, muito obrigado. Os fariseus estão aí gritando, berrando, sussurrando, porque eles estão sendo combatidos de todos os lados. Deus vos abençoe e um grande abraço a todos da nossa família do Evangelho Eterno. Tchau.